Igor e Loth, Typhon e Sig. Oi. A outra área que sofreu ataque, sofreu explosões, e vocês indo muito Aham. de boa. Hoje eu vou pensando, pô, não deu 4 horas que a gente tá aqui, né? O Vocês. Sig, ele para e lembra das versões dele, onde ele se meteu num centro de coreanos em 20 minutos, depois literalmente apareceu na Coreia. Maldita Coreia. Ele fala 4 horas até que é bastante tempo. Uhum. Demorou dessa vez. Então, demorou. A área onde vocês estão indo é um jardim, tá? É um jardim grande, tá? Tal qual um parque. Que ele é um dos muitos parques da Cidade Branca, só que esse é o mais simplesinho. Como eu mencionei, é o que fica bem no começo da cidade. Mas mesmo um ataque aqui é uma afronta, afinal de contas, aqui já é a Cidade Branca. O que eles estão pensando? Que porra é essa? E a explosão que ocorreu destruiu algumas árvores importantes, certo? Muitas das árvores daqui têm uma cor normal. Algumas delas são ligeiramente acinzentadas, talvez por serem secas, mas elas possuem, tipo, tem aparência de tronco envelhecido, mas folhas normais, assim, folhas tranquilas. E essas explosões que ocorreu nesse lugar que tá emanando chamas, quando vocês chegam ali, vocês são os primeiros a chegar, fora o povo que se assustou devido ao acontecido. Do meio daquelas chamas existem duas pessoas que surgem ali, certo? Caminhando pelo meio das chamas. Um deles está totalmente armadurado. Elmo, tudo. E um detalhe que vocês notam, o Typhon vai notar isso muito mais fácil do que o Sig, tá? Mas o Sig até que tem essa referência. Ele possui uma armadura da mesma cor que a armadura que o Rexas utilizava. E ele possui até os mesmos símbolos que o Rexas cultuava. Cultua, né? Não é cultuava. Então, Um deles daí é o mais alto, com armadura. cara, o símbolo é o logo da Whey Protein, tá ligado? É o logo O da Sig, ele Monster. olha assim. Aquele ali não é o signo da Max Pharma, aquela do Paradinho? Praticamente todos os RPG vão se unir por um multiverso devido à loja de paradinhas, tá ligado? Sim. Esse cara, como mencionei, é mais alto, ele tem um porte que se assemelha muito ao do Rexas. Totalmente armadurado com essa armadura mais cor de bronze, amarelo queimado. E a outra pessoa que está junto dele é uma jovem com uma pele azulada, azul mais puxada pro quase o azul virando cinza. Porra, cara, não. Então, não. O Karenai era um monte de cor. Uma galáxia aquela porra. Só que a predominante era azul, né? Então, essa pessoa, ela possui a parte de baixo dela tal qual de uma serpente, certo? Tal qual a deusa Equidna, sacou? A parte de baixo dela como uma serpente, a parte de cima dela possui os dois braços dela estão cruzadas, a pele azul puxada por cinza. Ela possui um tipo de cristal, um cristal no meio da testa dela, e as costas dela tem uma característica
bem incomum para uma pessoa que tem a parte de baixo de uma serpente. Ela possui um par de asas demoníacas. Vermelhas, inclusive, que destoam completamente. E ele saindo ali do meio da explosão, O Darwin tá tipo, caralho, dessa eu ainda não degustei. O Sig já tá, tipo, tá, ele já fez a escolha dele. Então, ali eles surgindo, eles meio que olham em volta. Então, o grandão olha pro jardim e menciona: folhas idiotas, isto me noja, isso me dá raiva, eu odeio plantas. Então, ele pisa no chão, fazendo com que um pouco de meio que abra uma fissura no chão por uma boa parte, sacou? E abra. Quando abre essa fissura, só vem um jato de lava, sacou? Depois disso, a outra, a que o Daif ainda não degustou, ela olha em volta, ela então, de uma maneira estranha, ela dá um pequeno beijo nos dedos dela. Então faz um gesto com as mãos dela e dos dedos dela respingam um pouco de sangue ou algum líquido tal qual sangue, com a mesma consistência, que quando cai no chão ele começa a se deformar e tomar forma de alguns tipos de... parecem ghouls, parecem parentes da Naemia, só que esses parentes da Naemia, eles estão pegando fogo. É um Burning Ghoul. Caraca, diferente. Essa Naime tem uns aprimoramento aí, né? Então, Nisso, quando eles surgem, os Burning Ghouls, isso vocês viram, os dois, depois de fazer esse ataque, meio que eles olham numa outra direção e começam a ir até lá, nessa outra direção. Eles não prestaram atenção em vocês, ou mesmo ignoraram, talvez. Mas quando eles saem, os Burning Ghouls, é bizarro porque dos que saíram, alguns deles se dividem mais, entendeu? Se multiplicando praticamente. o Sig ele pergunta pro Daifin, ele. Então, eu não tava prestando atenção. O contratante pediu pra gente fazer o quê? Achar a base dos puros sangue. O Sig ele pega a caderneta dele e ele anota: inimigo igual puro sangue. Um detalhe aqui pra vocês. O Daifin ele levanta a mão, tá ligado? E grita, chamando a atenção deles. Ei, vocês! O da armadura olha na direção junto da moça. Eles olham ali e a moça, pois não. Você tá dizendo que é a base dos puros sangue? Daí ela, a base dos puros sangue fica logo abaixo, no interior da floresta. Você segue a noroeste, tudo bem? Siga a noroeste, vá pelo ar, pelo chão é bem difícil, tudo bem? Cara, eu quero fazer um teste pra ver se ela tá falando a verdade. Tudo bem? É um teste do quê? E depois fala Esse que é as o pessoas momento. se comunicam mais. Esse é o momento onde o Sig tá tipo: pera aí, ela foi lá e contou mesmo assim? É uma lata? Alguém perguntou. A gente perguntou e funcionou assim, tipo, nada.
Seguinte, ô Daif, ela, pelo que tu consegue notar de linguagem corporal e pelo seu conhecimento de casadas, do sexo feminino, Calma, cara, eu não sei se é casado, cara. Eu não vi se tinha aliança. ela tá. Ela não tá mentindo não, cara, tá sendo mó sincera. Vira pro Sig. Vamos então? E ele vai criando uns plataforminhas de fogo e ele vai O Sig, primeiro ele para por um momento incrédulo, tipo, mano, deu certo. Aí ele começa a seguir o Daphne, tipo, porra, tá bom? Cuidado, não me pisa. Enquanto vocês estão andando, o do capacete fala: Você realmente disse a eles? Não, por que não? Eles perguntaram. Educação. Funciona, fiado, como assim? Funciona mesmo, cara. Tipo, os Burning Ghouls estão atacando. Foda-se, tá ligado? Onde é a base? Tal lugar. Cara, Beleza. os Banner Gu pararam e viram, caralho, tu contou mesmo? Exato. O nome da mina, meu nome é Ari, eu não tô nem aí, tá ligado? Se foda. Porra, Ó, a gente vai andando então, cara. perfeito, perfeito. Amigos, vocês estão indo na direção. Vocês não vão demorar pra chegar lá, tá bem tranquilo. É uma caminhada de boa. Eu fico imaginando eles explicando, então, Caio, a gente foi lá, perguntou onde ficava e foi. Ah, depois vai ter a parte do Caio, que provavelmente vai encobar essa aqui, relaxa. Aquela parada, né? Oi? Seguinte, Nunca foi tão rápido resolver um problema. realmente, cara, realmente. Ó, Daifen e Sig foram pra lá. Agora, o Brucutu e a jovem eles saem, eles vão pro outro ponto, deixando os Burning Ghouls cuidarem da cidade, né, pelo menos daquele parque, né? Enquanto vocês partiram pra lá. Eu gostaria que vocês dois rolassem um D100, por favor. 52. Perfeito. Só um segundinho. Então, se for alto ou baixo, só depende de tiro. Espero que não seja alto. Tentei um. Exatamente. Seguinte, senhores. Ó, caminhar pelo ar tá sendo relativamente tranquilo. Realmente, a diaba tava certa, cara, assim, tipo, realmente, você andar pelo ar por 40 minutos sem problema nenhum. Abaixo da cidade tinha a floresta, as várias árvores, dá pra ver da direção da altura que vocês estão, que tinha algumas criaturas lá embaixo, tinha umas criaturas difíceis de vocês lidar, mas vocês andando pelo ar, tá tudo sussa. Bem tranquilo mesmo. O Knife andando a coroa de um lado e atrás tá o Sig, tipo, fazendo umas anotaçõezinhas, escrevendo, tá ligado? Não, o Sigurd tá andando exatamente pensando isso e desse jeito. Era só perguntar. Mano, era só perguntar. Como assim? Tá os três incrédulos, tá Ele ligado? tá lá anotando, tipo, não andar mais com a Blank. Andar com a Dive. Vida mais simples. Última vez que ele andou com a Blank. Porra.
É. Então, Daí você tá pensando, tipo, porra, aquela vez que eu casarei, será que perguntar teria me ajudado? amigos, indo, indo pra lá, como eu mencionei, dá pra ver também vários pontos turísticos, mesmo sendo de noite, vocês conseguem ver alguns pontos turísticos da nossa querida cidade, nossa querida ilha, da Waldsgard, tá? Existem árvores que meio que elas são maiores do que o padrão, que elas destoam, tá? Elas são em pontos específicos, praticamente em pontos cardeais da floresta. Outro detalhe, existem algumas estatuetas grandes, diga-se de passagem, que elas são acima do nível das árvores. E essas estatuetas são de de grandes soldados, entende? Parecendo aquelas duas cidades que existem no, as duas cidades não, aquelas duas estátuas que tem nos portões de Gondor, só que não tão grande. Entendeu? Outro outro detalhe que vocês conseguem ver, que ao sul vocês conseguem ver uma cidade reluzente. Ela reluz muito pouco e é só possível de ver porque agora vocês estão no meio da floresta e a parte da floresta não tem aquela mesma iluminação que a cidade. É mais escuro. Praticamente a única luz que provém é praticamente a que vocês podem fazer ou se vocês tiverem lampiões. Essa luz é em outra ilha? Então, famoso, pra que luz se a gente enxerga no escuro? Não, sim. Então, acho que os três aqui tem Dark Vision. Então, a única existe um ponto que se destaca, que é uma tribo no meio lá. Além dessa tribo, existe na outra direção, na direção, ironicamente na mesma direção, ironicamente não, surpreendentemente, na mesma direção que a mulher falou que ia ser, existe uma base, meio que um castelo. Mas bem mais à frente ali, próximo de um abismo. Só chegar. O Darkin para antes. Ele olha pro Sig. Porra, Calma, ainda Ah, não saí, ainda não saí. abraça. Diga. Ele vira pro Sig e fala: eu aposto 1000 coroas que aquelas duas estátuas vão se levantar e vão lutar em algum momento. Ele olha assim e ele pensa, qual a chance de eu destruir uma das estátuas antes? Depois que ele faz ali uma matemática, ele pensa, não, a estátua é grande. Ele fala, não vai rolar. Ó, pra vocês terem uma ideia, vocês estão mais ou menos uns 3 quilômetros de caminhada de ar até o ponto, sabe? Aham. Acima ali do nível das árvores, voando tranquileba. Olha, já que ele recusou a aposta. Vamos andando, né? A gente continua a caminhada. Foda-se. Fica imaginando agora. Melhor estratégia, a gente chega na base, quem são vocês? A gente mostra o cartão de turismo. Ah, tá. O melhor parte é a gente chegar lá e encontrar o Selbit, tá ligado? Então, Ó, vocês dois, eu gostaria que vocês dois fizeram um teste de percepção difícil. eu percebi 2 Total. vezes. Total. Eu preciso ainda rolar? Sim, você precisa. Eu também percebi, muito bem. Vocês dois quando estavam voando tranquilo, vocês conseguem notar, é fino
bem fino, mas circunda toda a parte superior e inferior, quase como se fosse uma muralha, sacou? De diversos fios pequeníssimos, quase imperceptíveis. Talvez a luz da lua tenha ajudado, e a percepção e a atenção de vocês também, mas sempre, tudo para onde vocês olham tem este maldito fio fino logo à frente. Interessante. Então, Será assim, que ele olha queima? pros fios, ele olha todo o caminho. Primeira coisa que ele pensa, tem como contornar os fios? Contornar. Vocês contornando. Se você quiser contornar o fio, você até consegue. Só que não dá pra saber até onde dá pra ir, sacou? Contornando os fios ali. Ok, então se vai dar trabalho, então a gente vai ter que abrir os fios. Deve já tá com a lança ali tentando tacar fogo, tá ligado? Nos bagulho. Não, siga ele espera da filho. Ué, vamos ver, se pegar, pegou. Você toca fogo nos fios? É. Atrapalhando o turismo? Ué. Estão atrapalhando o meu translado pela cidade, pela ilha? Ó, quando você lança, você queima aqueles fios, cara. Aqueles fios são cobertos pela sua chama. Só me descreve. Você simplesmente fez a chama se desprender da sua mão e foi pro fio, ou você fez um gesto com a lança? Saiu da mão dele mesmo. Uhum. Quando você queima, você consegue atingi-las, não dá nenhuma reação. E quando o fogo se dissipa depois de queimar, certo? Ele pega, atinge, queima. O fio ainda tá ali, só que claramente ele meio que ele deixou de ficar tão rígido, tão esticado. Ele deu uma diminuída na pressão, fazendo com que dê pra transitar entre eles, sacou? Não se desprendeu, mas ele ficou frouxo, certo? Esse fio dá pra transitar entre si, transitar por ele, passar por ele agora. Melhor ainda. E depois que ele queima ali, vocês sentem assim, vocês escutam, para ser mais exato, um abalo na terra, assim, que sabe, como se fosse alguma coisa pulsando pela terra, pelo chão inteiro. Aham. E nisso, vocês dois têm um certo mau pressentimento, certo? Aham. Eu acho a Kurai Acordei já olha pra alguma coisa. estátua, mas a estátua tá tranquila, a estátua tá lá. Eu acho Mas, que eu acordei alguma coisa. O Sig, ele olha assim, ele... Então, será que é a Mamãe Aranha? depois desse fio, Eu já tenho uma, vocês ó, eu já tenho uma certa experiência em lidar com uma mulher-aranha. Então deixa que eu falo. né? O Sig só confirma, tipo, não, com certeza. Tô aqui Amigos. fazendo turismo, cara. Amigos, vocês podem tentar continuar caminhando pelo céu. Contudo, deu uma afrouxada e a parte de baixo agora ficou mais fácil de seguir. Vocês vão por baixo ou continuam pela parte de cima? Joaquim, pô. Aí a gente tira. Mas você tinha pedido o quê? A Kurai olhando vocês dois. Ah, pelo amor de Deus. Cara, o que tu acha lá, Fê? Tipo, eu não acho uma boa ideia a gente ir pelo chão, não. É aquele negócio, como é que tá a situação dos fios em cima, co? Os fios em cima, eles deram uma afrouxada, realmente.
Uma afrouxada. Ah, Dá se pra eles deram uma transitar. puxada, a gente vai por cima. Pra que estressar? Turismo, cara. A estátua ainda tá lá, né? As estátuas É, estão que lá. Relaxa, a estátua tá lá. Tá a tudo estátua tá bem. lá. Esses filhos da puta não tiram o olho da gente. Não, que a estátua tá lá eu já sei, mas elas ainda estão na mesma posição? Boa pergunta. Isso que é bom. O garoto faz a pergunta certa. É que vai que é que nem aquela porra daqueles anjos do Doctor Who, cara, que eu sempre tive um cagaço do caralho daqueles bichos, cara. A parte engraçada, eles meio que estão olhando pra trás. Pra trás que diz nós. Mais ou menos. É aquele negócio. Siga, ele para assim, ele olha na direção da estátua e mostra o cartão de turismo dele. E ele continua andando. Vocês continuam andando. Sim. Sem olhar pra estátua. Sim. Beleza. Que legal, já me identifiquei, mano. Tamo na paz. Na pior dos casos, era aqui o restaurante do Gu, a moça lá atrás falou segue reto toda a vida. Não, vocês são pegos pelos estátuas falando, mano, ela falou pra gente seguir reto toda a vida. Não tem nada a ver com não tem nada a ver com essa merda. Ela falou, vai por cima e não importa o que tenha, tu segue reto. Então, amigos. Agora eu tenho que sair agora, mas. Já estamos ali, né? Daifin e seguir o reto, o bom e velho reto toda a vida. Connor ajudando o povo ali e quando Kai e o Rexus puderem vão ter uma surpresinha. Tem uma surpresinha. Burning Ghouls. Pô, duas estátuas, né? Ou duas estátuas. Eu fico imaginando, mano, como vocês chegaram, que lugar difícil da porra. Como assim, mano? A gente foi andando. Difícil? Só andei, maluco. É que você não seguiu a dica, cara. Tava lá, na letrinha miúda, reto toda a vida. Não, mas a estátua. Ué, pô. Mostra o cartão de turista pra ela. Cara, tem um mapa? Da FM pro mapa. Não, é que tipo, eu tava olhando aqui, esse é o caminho.